Muito bem, olá alunos do nosso curso de aconselhamento pastoral. Estamos dando continuidade às nossas aulas acerca do nosso curso de aconselhamento pastoral com o tema psique humana. Esse tema provavelmente já recebeu sua avaliação, já teve o seu método avaliativo já corrigido e a sua nota já está anexada no programa KA, né, que é da nossa associação dos terapeutas cristãos no Brasil. Só que hoje eu quero falar sobre os censos, que é uma continuação da nossa aula anterior. Para falarmos sobre o censo, que é aquilo que as características são agregadas no caráter e na personalidade do homem, né, que nascem, que é construído no processo de desenvolvimento humano, nós precisamos voltar lá em Adão, que foi o primeiro ser que foi criado, o primeiro ser criado na face da terra, né? Aqui foi formado, melhor dizendo, lá em Gênesis 2:7 vai falar dessa formação de Adão, né? Adão então ele é formado, ele é feito o agrupamento ali molecular de todos os átomos e ali toda aquela parte de organização até se tornar um homem, né? E é soprado nele o Espírito de Deus que o torna uma alma vivente, um ser vivente. Essa é a característica que é narrada pelo primeiro ser, que é Adão, ou seja, somente Adão passou por esse processo de formação para se tornar um ser humano, entende? Somente ele. Depois de Adão, iniciou um processo de quê? De reprodução, e por meio da reprodução foi nascendo, foi desenvolvendo, foi multiplicando a espécie humana. Então foi através da multiplicação, né? Da multiplicação da espécie, né? Da espécie humana. E como que isso ocorre? Através, né, da reprodução. Através da reprodução. E qual que é o fenômeno que gera a vida agora? Porque mudou a lei. A lei antes era o quê? O homem era formado por um agrupamento molecular e depois era soprado no sopro, era soprado em suas narinas o Espírito de Deus e tornava uma alma vivente. Só que agora mudou, né? A partir do momento que Adão ele é posto para dormir, logo adiante, né? É narrado na Bíblia que ele é posto para dormir e da sua costela é gerado um ser similar do sexo oposto, né? Para entendermos toda essa construção anatômica que separou um do outro, eu vou estar apagando aqui no quadro essas informações e para poder estar repassando gradualmente como que isso ocorreu, tá bom? Fiquem ligados que esse tema é bastante importante, bastante relevante para o nosso curso. Vamos lá. Adão. Ou é igual a o homem. O homem, quando Adão foi criado, ele era perfeito em sua totalidade. Algumas passagens bíblicas que apontam para isso, que ele era perfeito em sua totalidade. O que significava? Ele não precisava do sexo oposto. Hoje, como que funciona essa parte biológica do ser humano? Seria mais ou menos assim. Essa área de biologia não é uma área que eu domino muito, mas eu acredito que eu consigo agregar de alguma forma nesse conhecimento para os irmãos compreenderem, tá? Para todos os alunos compreenderem melhor. Vamos lá. Ó, esse aqui é o homem. E essa aqui é a mulher. Em geral, nós somos as nossas informações genéticas, elas são classificadas em duas distinções, assim, ao básico, né? Hoje em dia existem vários, né? Mas assim, de uma forma mais resumida, mais clara, objetiva, vamos colocar assim, para que senão a gente ia ficar prorrogando, mas vamos lá. Em geral seria o seguinte: o homem é formado pelo cromossomo aqui, ó, composição cromossômica, né? Cromossomo. O homem é o X e a mulher Y. Lembrando, gente, isso aqui é só para vocês terem uma noção, né? Claro que se a gente fosse analisar o termo biológico, hoje em dia tem diversas composições, tem pessoas que nascem somente com cromossomo, tem gente que nasce com 2 cromossomos da mesma identidade genética, enfim. Então não é esse a pauta da nossa aula, é só para vocês compreenderem. Adão, esse
parceiro aqui, ele era formado pelas duas informações cromossômicas, X e Y. Então, ou seja, Adão ele era perfeito em sua totalidade. O que significa isso? Ele possuía tanto o cromossomo X como o cromossomo Y. E o que são essas identidades genéticas? Qual que é a atuação dela dentro da nossa formação, nossa identidade como ser humano? É o seguinte, o homem ele tem os seus traços, ele tem a sua formação hormonal, ele tem o seu desenvolvimento fisiológico, físico, enfim, toda a parte cognitiva em função da sua identidade cromossômica, assim como a mulher. Então, o fato do homem ter uma força mais elevada, os músculos mais dilatados, né, possuir mais força, o que mais? Ser mais resistente ao trabalho braçal, o que mais? Enfim, toda a informação genética está ligada, a testosterona, né? Gabi lembra a testosterona, o libido masculino, tudo isso está ligado à sua informação genética cromossômica, ou seja, o cromossomo X atuando na identidade genética do homem faz com que ele tenha essas características individuais e particulares da espécie. Já a mulher tem as características que definem a mulher, como as características físicas, os seios que se tornam avantajados, os quadris se tornam mais largos em função de gerar, né, de ser portadora ali da vida, enfim. Todas essas informações genéticas partem do princípio cromossômico. Então, é o cromossomo que começa a desencadear todo o modelo fisiológico e modelo genético para desenvolver e separar a espécie, né, por gênero, masculino e feminino. Tranquilo aqui? Adão, então, possuía as duas informações cromossômicas. Ele tanto tinha informação masculina quanto informação feminina unificada no único ser. Então ele, por exemplo, ele não tinha necessidade de gerar, ele não tinha necessidade de se afeiçoar, de se unir a outra pessoa para poder gerar, por exemplo, para poder sentir essa questão afetiva, social. Ele não tinha essa necessidade, porque ele era perfeito em sua totalidade. Está fazendo sentido para vocês? Espero que sim, mas na dúvida vocês podem caminhar e eu vou esclarecer. Então, logo, se Adão tinha essa informação completa, primeiro ponto, ele não poderia gerar e ele ia ser um ser único, solitário, né? Um ser que não precisava, por exemplo, de dar sequência à sua espécie. Ele seria um ser eterno, viveria para sempre e não precisaria se multiplicar, ele não ia morrer, então ele não precisava se multiplicar, não precisava dar continuidade à sua espécie, ele não sentia falta de ter uma presença para complementar a existência dele, entende? Aí, como que foi o nascimento de Eva? O surgimento de Eva, né? Vamos colocar aqui do lado aqui, Eva. Eva, para surgir, Deus ele leva Adão ao sono, faz ele dormir, e ele faz uma separação cromossômica das duas espécies. Adão, então, passa a possuir apenas o cromossomo X, e a mulher passa a possuir o cromossomo Y. E a lei da vida muda de ordem. Como assim? Vou te explicar agora como é que é a lei da vida. A lei da vida é o seguinte: para que um ser da espécie humana existisse, era necessário o agrupamento molecular para depois vir um sopro de Deus e tornar uma alma vivente. Agora mudou. Com a separação cromossômica das espécies, a união do homem com o seu cromossomo prevalecente, né? Juntamente com a sua mulher com o seu cromossomo prevalecente, ao se unir, iniciaria um novo ciclo de vida. Entendeu? Então, ou seja, a união agora do homem com a mulher, sexualmente, surgiria um filho e o filho possuiria os dois cromossomos, entretanto, um dos cromossomos seria prevalecente. Fez sentido agora? Deu para vocês entenderem? Então essa agora se torna a lei da vida. E interessante que quando acontece a ovulação, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo da mulher, acontece um fenômeno de luz. Entende? Então você lembra que quando a gente foi falar acerca do agrupamento molecular que deu origem ao primeiro ser humano, a gente viu que no núcleo do átomo, a menor partícula da matéria, a composição dele é formada por luz, por energia que gera luz. O mesmo ponto acontece quando há a união do espermatozoide com as informações cromossômicas do homem, juntamente com a mulher, forma um princípio de luz que desencadeia a vida, ou seja, a lei mudou de ordem. Entretanto, agora o homem e a mulher são capazes de gerar vida, então não é necessário mais
agrupamento molecular para gerar vida. A vida agora é composta pela união de dois seres de espécies e de informações cromossômicas diferentes. Beleza? Com isso aqui, agora a gente consegue dar mais um passo para entender a questão dos censos agora, tá bom? Pois bem, quando Adão foi formado, né? Quando Adão foi formado, a gente percebe que o Espírito tornou um ser, uma alma vivente, e a presença de Deus tinha comunhão com Adão. De modo que nós vamos ver lá no capítulo 3, por exemplo, no versículo 8 ao 10 de Gênesis, que há uma comunicação verbal entre o Altíssimo e Adão, ou seja, existe uma comunhão entre eles, de modo que eles conseguiam interagir verbalmente, né, no decorrer da existência de Adão, no início da existência de Adão. Veja bem, Adão então, ele possuía a presença ativa de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, atuante na vida dele, na existência dele, então ele podia se comunicar com Deus. O que isso iria refletir em Adão? Ele era um ser, lembra que eu falei que era perfeito em sua totalidade? Então ele tinha domínio pela presença de Deus atuante nele, ele tinha um domínio na área emocional e na área da inteligência. Ou seja, Adão ele era dotado de um controle perfeito da área emocional e possuía ele era dotado de uma inteligência acima da média, ou seja, ele era super inteligente. Inclusive, Adão é que nomeia os animais, é que dá nome às plantas, né? A presença de Adão ali, logo no princípio da criação, é o que dá a nomenclatura de tudo aquilo que nós conhecemos hoje. Então foi por meio de Adão e da sua inteligência e do seu controle. O controle emocional refletia em que, por exemplo, ele não sentia necessidade de se envolver com ninguém, ele era perfeito. O que a emoção reflete hoje socialmente na nossa vida? Por causa do desequilíbrio emocional, que nós vamos chegar lá daqui a pouco, a pessoa ela sente a necessidade de se sentir melhor do que outras, de ter um status de vida melhor do que a outra, necessita ter um relacionamento com outra pessoa, quando não tem, enfim. Então, isso tudo é interferência do emocional. A parte da inteligência, ela acaba sendo muito influenciada pelo emocional, quando a pessoa perde o equilíbrio sobre isso. E o que gera o desequilíbrio dessa função? É a ausência da força ativa ou do Espírito de Deus atuando sobre a existência. E o que acontece? Agora que entra a questão do pecado. Já falamos acerca do que significa o pecado. O pecado é quando você infringe uma regra de Deus, uma lei de Deus. Aí o que é que Deus faz? Lá o profeta Abacuque vai falar no seu livro, no capítulo 1, versículo 13, que os olhos do Senhor não podem contemplar o mal. Ou seja, a partir do momento que Adão ele peca, né, Deus não consegue nem mais olhar para ele, afasta dele, porque ele não compactua com o erro, ele não aceita o erro. Então, logo, Adão perde essa presença de Deus ativamente em sua vida. Mas de que maneira? Esse espírito ele deixa de habitar em Adão? Não, porque nós já percebemos que se a força de Deus deixa de coabitar com o homem, né, de habitar no homem, melhor dizendo, o homem vai entrar num processo degenerativo, ele vai morrer e a sua existência vai deixar de atuar, de permanecer. O pecado ele causa uma separação entre o homem e Deus, de modo que esses pontos que antes o Espírito influenciava, passam a ser influenciados pelo próprio homem. Ou seja, agora é o homem que é responsável pelo domínio do seu emocional e da sua inteligência. E qual que é o reflexo disso? Uma alma que está presa, condensada dentro do espaço, do tempo e da forma, agora governa dentro de um habitat, dentro de uma existência, de um plano de realidade, aonde ele não tem domínio algum, aonde ele nunca habitou, onde nunca existiu, onde ele não consegue atuar. Então ele vai viver de experiências, entende? As experiências que vão agregar nele o conhecimento que ele precisa para sobreviver. Só que contra ele existe o tempo,
contra ele existe o espaço. Então, ou seja, ele não consegue atuar instantaneamente em todos os pontos que estão desfavoráveis a ele para reestruturar seu equilíbrio, e ele também não consegue ter o conhecimento, né, a inteligência necessária para alcançar todo o conhecimento ao mesmo tempo e restaurar o seu domínio. Ou seja, quem fazia isso era a presença ativa de Deus, do Espírito de Deus, que uma vez que Adão escolheu pecar, juntamente com sua companheira Eva, lembrando que o homem, Adão, a palavra Adão, não está condensada apenas no ser homem, mas Adão, o homem, é a identidade da espécie humana. Então, ou seja, tanto Adão quanto Eva, eles eram um só. Então, quando eu falo que Adão pecou, Adão e Eva pecaram. Mas foi Eva que foi lá e pecou primeiro. Não importa, os dois eram um só. Se um pecou, o outro pecou também. Mesmo que Adão tivesse tomado partido naquele momento ali e participado do pecado de Eva, ainda assim ele teria pecado. Então, uma vez que o pecado entrou na natureza humana, junto com o pecado, entrou a morte. A morte no sentido de que separou o espírito que trazia equilíbrio para a raça humana. Então, agora a raça humana começou a ser movida pelos seus próprios ideais, condensadas a uma inexperiência da sua consciência para se adaptar emocionalmente e intelectualmente numa realidade onde nunca antes havia habitado. Entende? Deu para entender até aqui, pessoal? Agora nós vamos entrar na questão dos sensos, tá bom? Que é o tema principal da nossa aula de hoje.